E meninos, agora eu também quero ouvir vocês, né? Ampliando ali o espectro, as sugestões de discos de blues. Né? O Romero, eu gosto muito das dicas do Romero, do Márcio também, né? Mas o Romero foge muito do convencional, do que a gente está habituado e tudo. O Márcio resgata alguns artistas mais obscuros também, que é muito interessante. Então eu queria saber assim de vocês, os discípulos, né, do Robert Johnson e o que eu vi. E falando, eu gosto muito, tá? Do álbum do Eric Clapton lá, que ele presta homenagem ao Robert Johnson. É difícil dizer isso, mas eu também adoro aquele disco. Hoje né, Márcio? Hoje é difícil dizer isso, mas é bom. Eu vou começar então. Eu sei que o Romero é mais extenso que eu. Eu vou dizer o seguinte: ó, o primeiro disco do Johnson que eu tive foi esse aqui, ó. Que eu comprei no início dos anos 90, que é aquele da latinha, cara, que eu acho. Na verdade. Já volto. Como? Já volto. Ok. Ele falou que já volta. Ok. Esse da latinha, então, que é, cara, que é aquela da Charlie Records. Então, foi meu primeiro. Depois, eu peguei esse aqui, ó. Eu não tenho a caixa aquela completa, um dia vou ter, mas peguei esse aqui também, ó. Pode crer, esse aí é o Conhecidão, esse eu conheço. O Conhecidão, foi lançado pela Sony no início dos anos 2000, final dos 90, não recordo agora. Sensacional. Tá, e aí nesse CD, eu tenho esse aqui que é uma preciosidade, cara. É Harmonica Blues, é para quem gosta de gaita de boca, cara. Ele simplesmente pega, vai dos anos 20 e 30, tem muita gente desconhecida, é um CD duplo. Que demais. Cara, sensacional, porque pega as origens da harmônica e tu vê que tem muita gente que tu nunca ouviu falar na vida e realmente vê que o blues é uma coisa muito gigantesca, ótimos harmonicistas, cara, é um disco sensacional, indico demais, Harmonica Blues. Vou atrás. Sensacional. Vou atrás desse aí, me interessa. Outro, Essential East Coast Blues. O que é interessante para as pessoas saberem? Existe o blues do Mississippi, o blues do Sul, o blues de Chicago, mas o blues da costa leste americana, ele é pouco, vamos dizer assim, insensado. E esse disco é uma coisa interessante. Sal, esse disco foi comprado pela minha mulher quando ela foi em Londres, a gente nem se conhecia ainda. Pode crer. Eu roubei dela. Enquanto tem uma mulher que compra um disco desse, tem que casar com ela, né, cara? Sim. Então é isso. É um disco duplo também, muita gente conhecida. É um descasso, cara, descasso. Enfim, recomendo demais. Isso aqui tudo também tem muita coisa antes do Johnson, ele vai da década de 20 até o final dos 40. E agora vamos pro vinil. Vamos. Enquanto tu vai falando do vinil aí, tu me mostrando esse CD que tua mulher comprou em Londres, eu lembrei de um que eu comprei em Londres também, que é maravilhoso, que eu quero indicar, eu já volto, mas pode falar aí que eu já volto. Tá, eu vou falando aqui então. Então, vou reprisar aqui o da Encruzilhada, trilha sonora, que é um disco com Ry Cooder, que tem toda aquela mítica do filme, enfim, mas são arranjos bem legais, tem muito músico bom, tem Sonny Terry, que é um dos grandes gaitistas, são as últimas gravações do Sonny Terry, ele morreu antes disso ser lançado e antes do filme ser lançado, mas ele gravou a trilha sonora. Sonny Terry, para quem não sabe, é um dos grandes gaitistas do blues, né? Aí eu tenho o King of the Delta Blues Singers, ganhei do meu amigo Paulo Inchauspe, que é um disco que eu tenho. Cara, isso aqui é simplesmente a pedra de Roseta, né, cara? Cara, adorei a capa, é fazendo referência ao quarto do Van Gogh ou eu tô enganado? Não, mais ou menos. Não, é fazendo referência ao quarto do Texas onde ele gravou. Só que o seguinte... Aqui tem lembrou o quarto do Van Gogh. Tem toda uma discussão que, na verdade, aqui ele está de costas ele tá de costas na ilustração para o pessoal que está gravando, né? E dizem que, na verdade, ele não gravou de costas, ele gravou de frente. Mas o que aconteceu? Diz que tem uma cena que aconteceu, que quando foi um grupo de mexicanos estava gravando antes dele. E diz que numa das sessões, o grupo de mexicano ficou na cabine lá olhando ele gravar. E aquela velha tradição, quando o pessoal olhou ele gravar, foi no momento que ele virou de costas na gravação. Enfim, eles retratam assim, porque era uma das tradições dele não mostrar o que estava tocando, né? E agora eu vou então para esse disco aqui. Eu postei essa semana no Instagram, inclusive, Paul Butterfield Blues Band. Cara, eu sempre digo o seguinte, as duas maiores bandas de blues branquelos dos Estados Unidos chamam-se Paul Butterfield Blues Band, que de alguma forma tem um cruzamento com Bob Dylan, alguns dos músicos tocaram com Dylan aqui, né? Mike Bloomfield, enfim, tocaram ali naquela transição ali do Dylan folk para elétrico. E o Kennedy Hit, que infelizmente não tem nada em vinil, tem CD só, mas é outra banda que eu gosto demais. Blues do Texas, Lightning Hopkins, esse cara é sensacional. Cara,
Ele faz um boogie acústico que é simplesmente imbatível. Gosto demais dele. Demais. Depois eu tenho aqui, ó, falei do Solitary, que tocou na trilha da Encruzilhada. Essa é a dupla de aleijados, me perdoem, hein, mais famosa do blues. Um era manco e o outro era cego. Sonny and Browning. Cara, esse disco é simplesmente espetacular, recomendo demais. Tem um arranjo aqui de People Get Ready, que o Blues Etíricos usou depois daquele disco Salamandra. Enfim, é um descasso. Muddy Waters, para muitos o rei do blues, assim como o B.B. King, assim como Robert Johnson. Na verdade, esse aqui é um disco que pega vários dos... Pega o Muddy antes dele se tornar o rei de Chicago, mas um Muddy meio ainda tocando violão, uma guitarra mais simples, até os grandes sucessos de Chicago. Então estão todos aqui. Esse disco é sensacional. Muddy Waters é sensacional. Aqui eu tenho um disco ao vivo do Muddy no final dos anos 70, que é o Muddy Mississippi Waters, que tem aqui o baterista eu assisti ao vivo em Santa Maria, inclusive eu trouxe esse cara para Santa Maria, que foi o Willie Big Guy Smith, está no meu livro, Quando o Som Bate no Peito. E inclusive eu falo da epifania que eu tive quando vi esse cara tocando bateria, e é o baterista desse disco, e é um dos grandes discos ao vivo do Muddy Waters. Aqui aquelas famosas London Sessions, né? Aqui Muddy Waters tocando em Londres, com uma super banda, e tem vários artistas de rock, inclusive. Tem vários discos aqui do Chuck Berry, do Jerry Lee Lewis. Recomendo demais essa série aqui. O Clapton também tem um. Esses London Sessions são sempre interessantíssimos. Outro grande guitarrista, Magic Slim, descasso, adoro essa contracapa aqui deles, como se estivessem fazendo algum tipo de escambo aqui, pagando alguém, enfim, mas enfim, é aquele clima do blues de Chicago dos anos 70, né? B.B. King, cara, gravado numa prisão, Cook County Jail, esse disco é sensacional, começa com uma vaia, enfim, é aquele clima, tocando numa prisão mesmo, enfim, daquele clima todo, que o B.B. King era um cara que foi realmente um dos grandes nomes do blues em todos os tempos, né? Aqui é antes do Robert Johnson, Blind Willie McTell, um dos grandes ídolos de Bob Dylan, tocava um violão de 12 cordas. Essas gravações são do Jack White, da Dirty Man Records, e é um descasso, cara. Infelizmente, se eu não me engano, foram 8 volumes, eu só pude comprar o primeiro, mas está aqui. É um artista que eu gosto demais, assim, influenciou Allman Brothers, Bob Dylan e muita gente. Adoro essa capa. Carrie Bell e Lurie Bell, pai e filho. Lurie Bell foi gatista do Muddy Waters, o Carrie Bell foi gatista do Muddy Waters, e o Lurie Bell eu tive a oportunidade de ver ao vivo também, um grande guitarrista. Óbvio que Buddy Guy não podia faltar, Live Montreux, com Johnny Wells, um disco essencial para quem gosta de Buddy Guy. Falamos em Bessie Smith, né? Esse é minha joia rara da Bessie Smith, um disco duplo. Recomendo demais. Cara, eu vou dizer que é a maior cantora de blues, mas se alguém não concordar, coloca entre as 5, hein? Esse era a barra pesada. O Barriga de Chumbo, Led Belly, que foi o cara que, quando um governador se elegeu, ele liberou o cara da prisão, porque ele tinha tinha assassinado uma pessoa. Essas coisas malucas do blues, né, cara? Mas ele fez campanha para esse governador e acabou sendo liberado depois. Além de tudo, um grande músico, e a história do blues passa muito por ele. Uma banda inglesa, um disquinho super simples aqui, ó, Fleetwood Mac, mas é uma banda que bebeu muito no blues norte-americano e, de alguma forma, tá naquela invasão britânica. Peter Green é um grande guitarrista. Esse eu tenho em CD. Recomendo demais. O grande gaitista branco de blues, cara, Charlie Musselwhite, uma edição argentina. Esse cara é realmente um assombroso e ligado à cena de Chicago. Recomendo demais. E, por último... Esse é um disco que fez muito parte da minha vida como jovem, assim. Era um disco de blues que eu ouvi mais, talvez, entre os meus 16 e 17 anos. Johnny Winter, The Progressive Blues Experiment. Cara, é um descasso. Johnny Winter é o albino do blues, o irmão do Edgar Winter. E simplesmente tem blues acústico, tem blues elétrico, tem aquela energia do blues norte-americano influenciado pelas raízes do blues da década de 30, 40. É um descasso, cara. Descasso. Ele, inclusive... Ele tocou no festival de Woodstock e essa apresentação de Johnny Winter só foi vir à luz muito tempo depois e tocou muitas músicas desse disco aqui, entre elas Meantown Blues, que eu adoro, que abre o lado B. Cara, eu tenho muita coisa de blues.
foi muito difícil assim, pensar em selecionar. Então, tentei ser de alguma forma. Guarda para a próxima live que a gente vai fazer mais live de blues. É isso aí. Sensacional, sensacional. Romero Carvalho. Bom, primeiro deixar aqui meu protesto, que eu não fui avisado que era para pegar dica de blues nem nada. E aí vem toda essa coisa aí. Então eu fui lá embaixo, peguei algumas coisas. O Fleetwood Mac, o primeiro disco do Fleetwood Mac é um disco que se eu tivesse lembrado dele, era um para trazer. O Peter Green, essa primeira fase do Fleetwood Mac mais bluseira, é muito legal. Eu acho que o Fleetwood Mac, suas várias fases são legais, eu gosto bem. Peguei algumas coisas aqui. Um disco assim que talvez o disco de blues que eu mais ouvi na minha vida, agora eu fiquei pensando aqui, eu não trouxe, que é o Riding with the King, do Eric Clapton com o B.B. King. Aquele disco, assim, quando saiu, eu ouvi até cansar, eu sei o disco inteiro de cor. Assim, foi um disco que me iniciou muito no blues, assim, impressionante. Como esse aqui, ó, o Márcio, é um dos discos que eu mais ouvi também de blues, ó. Bah, esse disco John Mayall com Eric Clapton, Blues Breakers. Cara, esse disco eu ouvi demais também. Me alfabetizou no blues esse disco aqui, viu, cara? Um dos discos que eu mais ouvi. Foi bem alfabetizado. Esse aqui também, ó, é um dos discos que eu mais gosto. E olha que eu não gosto de disco ao vivo, vocês sabem. Mas esse eu acho exceção, cara. Eu tenho ele, sensacional, cara. Sensacional. Cara, esse é um disco sensacional. Isso é incrível, isso aqui. Isso aqui eu acho que talvez seja o mais emblemático ao vivo dele, assim, para mim, cara, porque realmente sintetiza muito aquela fase de ouro dele, assim, que ele era realmente o rei do blues, né? O rei ali. Cara, do Muddy Waters, dessas águas lamacentas, eu acho que esse disco é até um clichê, né? Mas é um puta clichê, né, cara? Que descasso, né? Assim, um clichê que a gente precisa dele, cara. Com o Johnny Winter, inclusive, que produziu o disco, trouxe essa coisa desse blues de Chicago, né? Que assim, a história do blues passa por Chicago, né? Assim, dentro do blues rock, um disco que me chama muita atenção, sempre eu gostei, é esse aqui, do ZZ Top. Espetacular. Três Ombras. Eu acho que aqui define muito, né, do blues rock, assim. E o Billy Gibbons é um grande slideiro, né, cara? Realmente tem todos os domínios da técnica de ser um dos grandes guitarristas negros, inclusive. Agora eu trouxe umas mulheres. A Coco Taylor, que a gente falou, esse disco aqui, produzido pelo Willie Dixon. Sensacional. Que tem essa capa linda. Eu sou fã desse disco. Wang Dan Doodle. Esse é um descasso dela. Assim como é um descasso eu falei da Big Mama, o Márcio trouxe a Bessie. Então, esse disco aqui da Big Mama, ó, Big Mama Thornton, chama The Way It Is. A gente poderia traduzir como a coisa é desse jeito. Então, a coisa é desse jeito para Big Mama. Tá ela aqui, ó. Ninguém é chamada de Big Mama à toa, né? Outra que é uma Big também, essa aqui, ó. A Big Maybell. Big Maybell. Aqui, ó. Aqui é na verdade, uma coletânea da Big Maybell, né? The Last of Big Maybell. Reúne muitas das gravações dela. Esse povo não gravava álbum, né? Às vezes era difícil, tá aqui a Big, ó. A grandinha capa bonita, Big. hein? Capa linda, cara. Capa linda. Agora, mais recente. 70 e pouquinho, 71 é o primeiro disco da Bonnie Raitt. Lindo, mas lindo com muita força. Eu adoro essa mulher. Aqui vai ter não só um blues, às vezes mais acústico, mas também muito de New Orleans aqui, né? A coisa meio Dixieland, que é também uma das coisas importantes ali. O guitarrista do Little Feat não toca nesse disco, o Lowell George? Exatamente. Toca também. Aqui toca uma galera muito interessante que vai ser base para ela aqui. Tem uma banda fixa e algumas vão circulando. E eu falei dela, a Samantha Fish, ela começou como uma guitarrista de blues. Hoje está fazendo muita coisa de blues rock, pop, várias coisas. Mas esse aqui é um disco ainda bem bluseiro da Samantha Fish, que é o Wild Heart. Da digníssima loura do blues, assim... É uma grande performance, né, também. Grande, não,
Eu fui me apaixonar. Quando eu vi a Samantha Fish tocando, um vídeo dela tocando a Put a Spell on You, com um vestido branco, assim, tocando guitarra, eu vi a Samantha Fish, eu pela primeira vez, eu consegui entender o sentimento da group, sabe? Assim, vendo pelo YouTube, eu fiquei completamente apaixonado. Aquelas coisas que você tem ali 10 minutos de paixão. Eu fiquei completamente apaixonado pela Samantha Fish tocando a Put a Spell on You, fazendo uma série de caretas ali, e tal, e tocando guitarra, e pulando, e sapateando, e filmado de cima para baixo, que dá toda uma visão gigante. Parece que a mulher tem 3 metros de altura, ainda mais que ela tem as pernas muito grandes e muito bonitas, então fica aquela coisa. E aí eu fui buscar os discos dela, ela já tinha lançado 2 discos, e estava lançando esse aqui na época que eu fui ver esse vídeo da Put a Spell on You. E comprei na hora, assim, era um site alemão lá, chegou bonitinho lá em casa, que é um site, aliás, é uma gravadora especializadíssima em blues, que é a Rough Records, Rough de RUF Records. Entrem no site da Rough Records, se vocês não quiserem comprar ou CDs ou LPs, mas vai ter ali um acervo de blues americano e europeu, de blues atual, sensacional, de gente extraordinária, que eu comprei entrando no site da Rough Records para comprar o disco da Samantha Fish, que está aqui. Gloriosa, como diria Fausto Silva, abusando da intimidade, né? Porque para os íntimos para os íntimos é Fausto, né? Para a galera é Faustão. A gloriosa Samantha Fish aqui, quando ainda era só uma promissora garota. Um peixe pequeno, ela era um peixe pequeno ainda. Era um peixe pequeno. Agora ela tá bombando, ganha prêmio de melhor bluseira, melhor álbum de blues todo ano e tal. Agora tá fácil chegar na Samantha. É isso. Sensacional. Não, ótima. As dicas de vocês foram sensacionais. Eu achei que tivesse aqui perto dos meus boxes, mas não estão, tá? Deve estar encaixotado. Mas eu faço questão de mencionar esse aqui, ó. É a história do blues, né? Uma jornada pelo blues. É um documentário do Martin Scorsese. Saiu um box com os CDs da trilha sonora desse documentário, que é maravilhoso, que reúne o supra-sumo, assim. Infelizmente, eu não tá aqui em casa o meu box. Não, tá comigo aqui. Abre para mim aqui. Olha aí. Abro, claro. Esse é sensacional. Acho que a gente não poderia deixar de falar dele. Não sei se vocês gostam, se vocês partilham da minha opinião. Aqui, ó. Mas isso aí eu tenho. Eu tenho os 2 volumes. É simplesmente a maior aula de blues que vocês podem ter, cara. Produzido pelo Martin Scorsese. São 7 DVDs. 7 DVDs. É maravilhoso, cara. Eu diria que fundamental, inclusive. Da mesma forma que a série do Ken Burns dissecou o jazz, essa aqui dissecou o blues. E veja bem, tá cheio de buracos. É isso que é bacana. Cara, tem muito conteúdo. E, por exemplo, nesse aqui tem um episódio do Vin Wenders, que é o melhor de todos, que conta a história do Skip James, cara. A história do Skip James é simplesmente sensacional. Nós podíamos fazer uma live só sobre esse DVD. Porque, bom, enfim, recomendo demais. Também queria recomendar aqui, ó, o Oli já falou. Cara, esse livro foi numa época que não existiam lançamentos sobre blues no Brasil. O da Lama Fama, do Roberto Mugiati, que é um cara que eu respeito demais, cara. Ele foi realmente um livro que abriu portas. Inclusive tem um capítulo do blues nacional aqui, cara. Esse livro é muito, muito bom. Tem um capítulo também dedicado só ao Robert Johnson. É um livraço. Recomendo sem medo de errar. E, assim, só uma curiosidade mesmo, não é nem uma recomendação, mas não deixa de ser, como o Márcio falou que a esposa dele comprou aquele CD lá em Londres. Eu lembrei desse aqui que eu comprei também em Camden Town, que é as canções que inspiraram a banda The Doors. E como todo apreciador de música sabe que Jim Morrison era bluseiro no talo, né? Assim, blues era com ele mesmo. Afinal, a gente comprova isso na live que fizemos sobre o LA Woman, né, rapaziada? Que tá sensacional ali, os blues do meu querido Jim Morrison e tudo. E para vocês terem uma ideia, aqui não tem canções do The Doors, né? Aqui tem artistas como Muddy Waters, Howlin' Wolf, Jimmy Reed, Johnny Hooker, Slim Harpo,
tem um trecho do Jack Kerouac declamando... No dia que eu for na tua casa, eu vou roubar esse, tá? Esconde esse. The Will of Curing Me Conception. Tem Elvis Presley mandando Mystery Train. Tem Blind Willie Johnson. Tem o próprio Robert Johnson aqui, que é o tema da live de hoje, mandando Traveling Riverside Blues. Tem Coltrane, que eu amo também. A gente vai fazer qualquer dia uma live do Coltrane. Tem Billie Holiday, Thelonious Monk, Louis Armstrong, Chuck Berry, Miles Davis, Bo Diddley, Richard Berry, Jack Kerouac novamente, Lorelenia e Josh White. Eu paguei, tem um preço aqui, 9 pounds, na época que CD era barato e tal, num cabelozinho, numa lojinha lá em Camden Town, assim. O Márcio falou ali da esposa dele, eu lembrei desse CD que eu comprei assim, sem muito compromisso, assim, esperando muita coisa, e é sensacional. É sensacional. Bota aqui que eu vou dizer uma coisa pro Romero, quero ver se você concorda comigo aqui. Ó. Esse CD foi comprado pela minha mulher, eu acho que era... Na verdade, ela não era minha mulher, não estava comigo ainda. E ela comprou esse CD. Aí eu pergunto pra ti, uma mulher que compra um CD, aí eu falei pra ela esses dias, inclusive, tipo assim, pô, tu comprou um CD de blues, mas tu comprou um CD de blues da Costa Leste, o menos glamuroso, tipo assim, eu tenho um CD duplo com um monte de artista aqui que, pô, cara, que não são... Essa compra é maravilhosa. Se eu não souber, se eu me apresentasse com esse CD na mão, eu casava contigo, com esse CD aqui.